Vamos retomar, vamos entrar na segunda parte, dando só um tempo para que as pessoas voltem a entrar. Oi, Lucila. Oi, Luciane. Lucinéia. Oi, Fernanda. Oi, Verônica. Vamos voltando. Então, nós paramos quando eu citei Guimarães Rosa, talvez no Grande Sertão Veredas, de 1956, mas eu não tenho certeza, né? Viver é um eterno rasgar-se e remendar-se. E eu penso que seja exatamente isso. E aí, eu gosto muito quando nós falamos da condição humana, né? A condição humana é um misto de conhecimento e ignorância em relação ao próprio sujeito. Então, há pessoas que se conhecem mais um pouco, outras que se conhecem bem menos, outras que não têm a menor noção de quem elas são, né? Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Glaucia. Então, na realidade, quando eu falo conhecimento e ignorância, é do sujeito em relação a ele mesmo. É um campo de forças, é um jogo de forças e de afetos contrários. Nós amamos e nós odiamos. Nós temos coragem, temos medo, né? Nós somos felizes e infelizes. Então, é esse jogo de forças. A condição humana é como Platão, por exemplo, descreve de forma primorosa no Mito da Caverna, livro 7 da República. Que as pessoas estão dentro da caverna, elas tomam as sombras pelos objetos. E o que elas deveriam? Elas deveriam fazer um caminho de saída da caverna, né? Para encontrar a luz, para encontrar o sol, né? Que seria o conhecimento. Ou que Shakespeare escreve em Macbeth de forma muito interessante, né? Ele vai dizer que a vida é um grande teatro, é uma grande peça, em que você representa vários papéis. Você corre de um lado para o outro, né? Para desempenhar vários papéis. Isso quer dizer que tudo é interpretação. Tudo é interpretação. Né? Bem, é sempre, por um lado, muito delicado, por outro, muito árduo, mas sempre muito enobrecedor e grandioso. Nós entrarmos em contato com a gente, por mais que seja um processo árduo, por mais que seja um processo muitas vezes sofrido, mas não tem o que pague você se reencontrar com você. Você tomar as rédeas da sua mão, você recobrar a lucidez, eu diria, né? Então, quando Hannah Arendt, em A Condição Humana, nos diz que não devemos confundir condição humana com natureza humana, é muito interessante essa proposição dela. Então, ela vai dizer mais ou menos o seguinte, né? Condição é tudo aquilo que o sujeito faz para sobreviver. Em outras palavras, condição é a forma que o sujeito se impõe para viver numa dada sociedade, numa dada época. Hannah Arendt sistematiza a condição humana em 3 aspectos. Labor, que é o processo psicológico, né, a sobrevivência do sujeito e da espécie. O trabalho, que é a atividade de transformar elementos naturais em elementos artificiais. E ela diz, né, o trabalho é uma atividade que o homem impôs a outros homens, que não é uma atividade natural, e sim cultural. Então, o homem é um ser cultural e o trabalho é uma invenção da cultura. Né? Os propósitos nós não vamos aqui discutir. Né? Bem, e a ação, que é o terceiro elemento, é a necessidade do sujeito de viver entre seus semelhantes. É a sua natureza inexoravelmente social. Então, ela vai dizer que o sujeito ele tem esses 3 elementos, né? A condição, o labor, o trabalho e a ação. E a ação seria essa necessidade do sujeito de viver no social. Eu, Virgínia Ferreira, entendo que para Arendt, a natureza humana é a própria ação.
que se relaciona com a liberdade e com a alegria, segundo o meu entendimento. Então, o labor e o trabalho seria a condição. A natureza do sujeito seria, isso dentro do meu entendimento, seria a natureza. Se fôssemos pensar a natureza humana em Camus, tomando como base O Homem Revoltado, 2017, a natureza humana seria o absurdo e a condição a revolta? É só uma pergunta. Eu não tenho resposta. Então, a minha pergunta é, em Camus, Albert Camus, no livro O Homem Revoltado, tomando esse livro como base, a natureza do homem seria o absurdo e a condição a revolta? Porque o próprio Camus diz o seguinte, né? Que a gente tem 3 formas de fugir do absurdo. 3 formas de fugir do absurdo. Uma é a esperança, que a gente se atola nela, não chega a lugar nenhum. A outra é o suicídio, que ele diz que é uma perda de vida. E a terceira, que é a revolta. Bem, e aí ele vai falar que a gente tem que tomar um certo cuidado em função de uma série de elementos, mas enfim, a revolta é uma delas. Então, a minha pergunta é essa, eu não tenho resposta. Né? Eu penso que é possível que para Camus a natureza humana seria o absurdo e a condição humana a revolta. Eu penso, mas é uma pergunta que eu faço. Camus assinala, a liberdade do homem nada mais é do que uma oportunidade de ser melhor. É o único modo de lidar com um mundo sem liberdade. Esse é o absurdo. É tornar-se absolutamente livre, que sua própria existência seja um ato de revolta. Vejam que lindo, né? Isso ele diz em 2017, Um Homem Revoltado. Mais adiante, na mesma obra, Camus afirma, eu me revolto, logo existimos. O que é um homem revoltado? Eu pergunto. Camus responde, um homem que diz não. Este não afirma a existência, este não afirma a existência de uma fronteira, que, segundo o meu entendimento, é uma fronteira entre o sujeito, o homem e o mundo. Mas isso é o que eu penso, esse é o meu entendimento. Bem, como boa freudiana, agora vejam, né? Como boa freudiana, considero Shakespeare, dramaturgo, poeta e ator inglês do século XVI, né? Que aí a gente tem, eu vou destacar 3 obras, mas nós poderíamos destacar tantas outras, né? Hamlet, de temperamento contemplativo e melancólico, eu acho que são poucos os Hamlets hoje da vida. Otelo, O Moro de Veneza, né? O tema da inveja e relação entre paixão e ciúmes, e Macbeth, ambição sem limites e uma desordem interior. Então, Shakespeare, eu destacaria essas 3 obras. Aí a gente vem com Dostoiévski, filósofo, escritor e jornalista do século XIX, russo, né? Assim como Tolstói também é russo, também é século XIX. De Dostoiévski, eu destacaria Crime e Castigo, o tema da culpa, mas também tem O Idiota, Os Irmãos Karamazov, enfim, né? São vários. Mas Shakespeare e Dostoiévski são 2 clássicos, 2 clássicos. Inclusive, Freud era encantado com Shakespeare, e eu sou freudiana. E por que Freud era encantado com Shakespeare? Porque Shakespeare é o primeiro, segundo Freud, e eu concordo, que tira a tragédia do cosmos e coloca a tragédia dentro do sujeito. Isso é um deslocamento extremamente importante, isso muda muita coisa. A tragédia, ela não está no cosmos, ela não está no universo, ela está dentro do sujeito. Então, Freud tinha esse encantamento, né? A gente pega Otelo, pega Hamlet, pega Crime e Castigo, pega Tolstói, Ana Karenina. Então, na realidade, é muito bonito isso. Então, voltando, o que é um clássico?
O clássico é aquele livro que você lê para conhecer uma determinada teoria, um conceito, um sistema de pensamento, por exemplo, no caso da filosofia, ou para saber o que vai acontecer, por exemplo, no caso da literatura, e você se vê descobrindo quem você é. Vejam, vejam como isso é bonito, né? E ainda, segundo Calvino, escritor italiano do século XX, ele tem um livro chamado Por que Ler os Clássicos, e Albert Camus, um filósofo franco-argelino do século XX, né? Que quando ele fala, por exemplo, o Camus das obras do Kafka, ele vai dizer que a gente precisa reler, porque as obras de arte, que ele vai chamar de obra de arte, né? Ou elas não têm um desfecho, ou não têm um desfecho muito explícito, muito claro. Então você precisa reler. Então o Camus diz isso, né? Que a gente precisa reler. Por quê? Porque não tem um desfecho claro, objetivo, né? E é interessante porque o Camus, ele é argelino, viveu muitos anos na França, ele nasceu em 1913 e morreu em 1960 num acidente de carro, num acidente automobilístico, né? E é interessante porque o percurso que ele fez de carona, quando ele morreu, ele estava de carona, acharam dentro do bolso da blusa dele um bilhete de trem para fazer o mesmo percurso. Então, um filósofo da existência, né, porque ele não aceitava outros títulos ou outras classificações para o que ele fazia, enfim, né, outras categorias, ele aceitava, sim, um filósofo da existência. Ele morre aos 46 anos, porque ele não tinha completado 47, né? Ele é de 1913, morreu em 1960, e ele tinha esse bilhete de trem no bolso, que ele ia fazer o percurso, né? Quer dizer, então, é muito interessante. E o Camus tem uma coisa mundana que eu gosto muito. Mundana não no sentido pejorativo, como por exemplo, né? Sartre, Jean-Paul Sartre e... esqueci o nome dele agora. Um era considerado o sujeito mundano, que estava sempre em atividade, Merleau-Ponty. E o Merleau-Ponty era considerado como um acadêmico. Sartre se dava bem com Merleau-Ponty, mas Merleau-Ponty achava que Sartre era muito mundano, né? Fazia filosofia na vida, e o Sartre dizia que o Merleau-Ponty era muito acadêmico, né? Estava sempre muito fechado para fazer filosofia. Isso é muito assim, interessante. Então, assim como o Sartre, eu diria que nesse sentido, o Camus tinha uma coisa mundana que eu sempre achei assim, muito interessante, a vida dele muito interessante. Bem, então, o Calvino e o Camus, ele vai dizer que clássico é aquele que nunca termina de dizer aquilo que ele tem para dizer. É isso, é uma questão de desfecho, né? Então, cada vez que você relê Hamlet, cada vez que você relê Goethe, Fausto ou Os Sofrimentos de Werther, do jovem Werther, não importa, é como se precisasse de reler, e cada vez que você relê de uma perspectiva diferente, porque você está num momento da vida diferente. Então, na realidade, o clássico é aquele que nunca termina de dizer aquilo que ele tem para dizer. Você se vê sempre relendo e a cada vez que relê, uma nova descoberta sobre si mesmo é feita. E a sensação de que o autor não disse tudo o que tinha para dizer também faz a sua aparição. Então você fica sempre com a ideia de que o autor não fechou, né? Ele tinha mais alguma coisa para dizer e não disse. Agora, entendam, não confundam a sensação de quero mais, não é isso, não é isso. Não confundam com a sensação de quero mais, não é isso. Um clássico não é um bolo, um brigadeiro ou um cachorro-quente.
que você fica com a sensação de quero mais, enfim, né? É uma sensação de infinito e que é você quem tem que dar conta desse infinito. Então, um clássico é isso. Você lê, você acha que o autor, não, né? Você fica com a sensação de que o autor não disse tudo o que tinha para dizer, e aí quem tem que dizer é você. E é nesse momento que você vai se descobrindo, né? E aí diz o Camus, em 2019, no Mito de Sísifo, como as grandes obras, os sentimentos profundos significam sempre mais do que a consciência tem a dizer. Né? Isso eu acho muito bonito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, para mim, a alegria, a verdadeira resistência, é um clássico. É um clássico. É um livro que foi lançado em 2020, em dezembro de 2020, e que, para mim, é um clássico. O que eu já li e já reli esse livro foram muitas vezes, né? Eu me descobri lendo essa obra. Aliás, vou escrever um artigo intitulado, né? Esse que eu ainda preciso ler muito para poder escrever. A relação entre nomadismo e os conceitos de alegria e tempo na filosofia schumpeteriana, né? Porque eu pensei o seguinte, será que a alegria constitui ou origina um ser e estar no mundo de forma nômade? Em outras palavras, será a alegria a origem do pensamento nômade? E qual a relação que tem com o tempo, né? Com o tempo, o próprio, vou fazer uma citação do Guiot, né? Que ele diz, além dos 3 elementos da ideia de tempo, diferenças, semelhanças e números, a consciência nos coloca logo na posse de um quarto elemento, né? Cuja importância é capital. A intensidade, o grau. Segundo pensamos, há uma conexão íntima entre o grau e o momento. A vida é uma evolução lenta. Cada momento pressupõe um grau na atividade e na sensibilidade. Eu traduzo isso, fechem aspas, né? Eu traduzo isso da seguinte forma. Cada momento pressupõe um grau na alegria. Exatamente dessa forma. Mas isso, né, são elucubrações minhas. Bem, os clássicos estão por toda parte. Na literatura, na dramaturgia, nas belas artes, na música, nos roteiros cinematográficos, na psicanálise, na filosofia, enfim. Mas eu tenho a impressão, eu acho que é até um pouco antipático, né, o que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que ou os clássicos não chegam a todos, ou nem todos aos quais os clássicos chegam são tocados ou tomados por eles. Apenas os intelectuais são tomados, segundo o meu entendimento. Apenas os intelectuais são tomados. Intelectuais no sentido que Camus propõe. 2 pontos, abram aspas. O Camus vai dizer que intelectuais são aqueles cujo espírito observa a si mesmo. Vejam como isso é bonito. Né? O Camus vai dizer que os intelectuais são aqueles cujo espírito observa a si mesmo. Fechem aspas. Aí eu digo, sem máscaras, sem medo, sem ilusões. Eu acho que todo intelectual traz em si um espírito hamletiano, de Hamlet, contemplativo, melancólico, aquele que sofre de si mesmo, né? Porque Hamlet, diferentemente da melancolia na psicanálise, que é a introjeção do objeto perdido, o Hamlet é melancólico no sentido da medicina grega, né? Que era produto de uma quantidade grande de bilis negra e que o sujeito teria um temperamento contemplativo, né? Exatamente isso. Então, eu acho que todo intelectual ele traz em si um espírito, um quê hamletiano, né? Isso é o que eu acho. Contemplativo, melancólico, que sofre de si mesmo. Aquele que sofre porque sabe mais do que os outros sabem. E esse saber, de alguma maneira, exige uma atitude. Esse temperamento contemplativo
faz com que ele perceba coisas no mundo que outros não percebem. Ou porque não tem um temperamento contemplativo, ou talvez porque não tenham interesse em perceber. E as pessoas têm o direito de não ter o interesse. Então, quanto mais contemplativo, mais ele vê aquilo que os outros não veem. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vê as nervuras, quer dizer que ele vê as dobras, as entranhas do mundo. Ele acaba, Hamlet, observando e percebendo o absurdo, como o mundo é absurdo e insustentável. Aspas. É preciso aceitar o inaceitável e manter-se no insustentável. Quem disse isso? O homem revoltado em Camus ou Hamlet em Shakespeare? O homem revoltado em Camus. E qual é a diferença, nesse momento, para uma postura contemplativa, melancólica, de Hamlet, por ver aquilo que outras pessoas não conseguem ver, para o homem revoltado em Camus. Interrogação. Aí eu vou dizer, ou como diz Camus, 2019, já no mito de Sísifo, um mundo imerso em irracionalidades e absurdos. Esse é o mundo que nós vivemos. Por mais difícil que isso seja, é esse o mundo que nós vivemos. Se assim é o mundo, a alegria, não no sentido nietzschiano ou schopekeriano, porque a alegria no sentido nietzschiano ou schopekeriano, abram aspas, a alegria é mais do que um sentimento comum como tantos outros. Ele é um sentimento vital, algo que se confunde com a própria força de existir. Fechem aspas, Schopke, 2020, página 15. Então, se assim é o mundo, a alegria, não no sentido nietzschiano, e a felicidade são superficiais. Por quê? Aí é que vem o peso. Só um idiota pode ser feliz. Por quê? Porque aquele que é feliz é aquele que não percebe essas nervuras, essas dobras do mundo. E aí, então, em outras palavras, somente aqueles que não percebem a absurdidade do mundo é que podem ter esses sentimentos. Quantos de nós se acham intelectual? Quantos de nós conhece e se conhece e aprecia? Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, século XVIII. O retrato de Dorian Gray, De Profundis e outros escritos do cárcere, Oscar Wilde, século XIX, irlandês. Otelo, Moro de Veneza, Macbeth, de Shakespeare. Crime e Castigo, Dostoiévski, que tem aí o tema da culpa. Ana Karenina, Tolstói, que vai mostrar com muita propriedade a traição e o poder devastador que uma traição traz. É uma devastação, né? Na família, na rotina, na relação. Então, na realidade, é uma devastação muito grande. Ana Karenina é uma traição em termos de relacionamento amoroso. Mas nós podemos pensar a traição em qualquer outra relação. Traição é sempre traição. É muito importante. Então, muitas vezes, você aborrece uma pessoa, né, por algum motivo que seja, e ela coloca em dúvida o seu caráter. Isso é traição. Isso é traição. Isso é traição. Quando ela coloca em dúvida o seu caráter, isso é traição. Você ter aborrecido ela é uma coisa. Ela colocar em dúvida o seu caráter é uma outra coisa. Você, quando trai uma pessoa, o poder de destruição desse ato, né,
E é bom a gente lembrar que em Fausto, do Goethe, até tudo aquilo que a gente faz e que não tem como voltar atrás, é cretino pedir desculpas, porque não há desculpas, já foi feito, né? Então, o que nós precisamos entender? O poder de destruição da traição. É um poder muito grande, muito grande. É um poder muito grande. E isso Tolstói mostra, né, com muita propriedade nessa Ana Karenina. O Pensador, Torce de Adélio, O Beijo, A Eterna Primavera, de Rodin, A Valsa, Idade Madura, A Tocadora de Flauta, O Busto de Rodin, O Abandono, Camille Claudel. Assistente amante e musa de Rodin, que nós sabemos que quando ele larga ela para lá, nós sabemos o que a vida dela se tornou, né? Bem, Os Últimos dos Tribunos, grande ópera trágica em 5 atos. Ou O Navio Fantasma, ópera romântica em 3 atos, do Wagner, Richard Wagner. Século XIX, Mona Lisa, Gioconda. A Última Ceia, Leonardo da Vinci, renascentista, pintor italiano. A Persistência da Memória, Salvador Dalí, espanhol, né? Que tem relógios derretidos e formigas. Olha que interessante, né? Isso. A memória é uma forma interna e subjetiva de marcar o tempo. Alegria, a verdadeira resistência, Regina Chopin, né? Século XXI, brasileira. E aí, eu vou falar agora de uma obra que, segundo o meu entendimento, ela é memorável. Se chama Vitória de Samotrácia. É uma famosa escultura da antiguidade. Pressupõe-se que ela foi criada por volta do ano 190 a.C. Ela tem 3 metros e 28 centímetros de altura. Ela é esculpida em mármore branco. Bem, é uma escultura de uma mulher alada, sem cabeça e sem braços, e com as asas em movimento e o vestido ondulando ao vento. É um espetáculo, é um verdadeiro espetáculo. É bastante interessante que um arqueólogo francês encontrou essa peça, né? Estava inclusive um pouco fragmentada, em 1863. O Museu do Louvre, né? Que foi inaugurado em 1793. Então, percebam, a peça foi achada em 1863. O Louvre já tinha sido inaugurado, ele foi inaugurado em 1793. Em 1864, ele comprou. Ele comprou essa peça. É muito bonito porque é uma coisa, eu diria assim, que é uma coisa de outro mundo. Para mim, é muito impactante, é um escândalo. Quem não for tomado, invadido, abduzido por essa força desiste, eu diria, né? Sabe quando você é tomado, é invadido pelo belo, por aquilo que te lança ao infinito e ao mesmo tempo te paralisa? Foi o que eu vivi quando eu entrei no museu e me deparei com essa escultura. Eu vou mostrar a vocês. É mais do que isso, né? É um enigma que você não quer resolver, é uma esfinge que você não quer decifrar. É se permitir sentir, ponto. Nesse instante, o tempo parece não importar ou ser imperceptível. De acordo com a filósofa Chopin, ela diz, aspas, num livro chamado Matéria em Movimento, há o tempo. Quem nunca desejou paralisá-lo? Quem nunca teve vontade de congelar um instante feliz de sua existência para que ele durasse para sempre? Interrogação, fechem aspas. Chopin, 2009, página 11. Posto isso, eu me pergunto, será que nós desejamos paralisar o tempo no momento em que estamos vivendo a situação? Ou somos tomados de uma tal maneira que a situação não nos permite sequer pensar nisso? E só pensamos nisso depois que a situação passou? Porque no momento em que você está ali tomado, você nem pensa no tempo, né? Não seria a memória
potencializada pela sensibilidade e pela paixão, que gostaria de congelar aquilo que na realidade já foi sentido e vivido? É uma questão. Eu tenho em minha memória o momento em que entrei no museu e me deparei com essa imensidão que é a Vitória de Samothrace. É isso aqui. É isso aqui. Você entra aqui, aqui tem um saguão. Aí tem uma escadaria, ela está aqui. Depois eu vou mostrar maior para vocês. Ela está aqui. Então, eles sabem do poder dessa imagem. Aqui tem uma escadaria que dá para uma ala e aqui tem outra que dá para outra. Mas você não tem como entrar no museu e não se deparar com essa imensidão aqui. É uma coisa assim de outro mundo, gente. É uma coisa assim de outro mundo. Ou se vocês quiserem, em miniatura, é isso aqui. Eu comprei lá, tá? Na loja deles lá. É isso aqui. Que eu sou apaixonada por isso. Uma mulher alada, sem cabeça e com o vestido ondulando ao vento. Eu acho isso, assim, fabuloso. Bem, então, voltando aqui. Eu tenho em minha memória o momento em que entrei no museu e me deparei com essa imensidão que é a Vitória de Samothrace. Eu tenho em minha memória o momento em que a minha Salomé Ferreira olhou para mim se despedindo algumas poucas horas antes de morrer. Eu tenho em minha memória uma cena encantadora de uma pessoa com seu lindo gato falando apaixonadamente da importância dele em sua vida, num pequeno vídeo, que hoje eu não tenho mais o vídeo, mas eu tenho ele na memória, o encantamento desse vídeo na memória. Eu tenho em minha memória o dia em que voei pela primeira vez, o avião taxiando na pista, depois rolando para decolar e decolando. Uma das minhas grandes paixões, além da leitura e da escritura e dos animais, enfim, é voar. Eu adoro voar, gosto muito, né? Então eu tenho. Agora, eu gostaria que os senhores entendessem que as imagens vêm investidas pelos afetos que estavam presentes na cena original. Ou seja, quando essas imagens povoam a minha memória, os afetos são os mesmos que eu vivi quando eu estava lá na situação. É muito interessante isso. O tempo não empalidece, nem as imagens, nem tira a força dos afetos que as compõem. Todas essas cenas, sem exceção, compõem o meu tempo presente, ao lado de cenas banais, sem importância. Entretanto, é a força de cada uma dessas cenas que me potencializa para tolerar a banalidade cotidiana. Numa linguagem camisiana, no apego de um homem à vida, há alguma coisa de mais forte do que todas as misérias do mundo. Camus diz isso no Mito de Sísifo, 2019. Né? Bem, aí essa imagem eu já mostrei a vocês. Aí eu fiz essas duas aqui para que vocês vejam, né? Ela de lado e ela de frente, né? Depois esse texto vai para o meu blog, se vocês quiserem, no computador fica muito bonito. E tem aqui a referência de onde essas imagens foram tiradas. Bem, de acordo com Fernando Pessoa, tudo o que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. Fechem aspas. Fernando Pessoa diz isso. Eu pergunto, será? Eu me pergunto, o que Camus diria a Fernando Pessoa sobre essa afirmativa dele? Que tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. Um filósofo da existência que morreu aos 46 anos de idade e por toda a sua grandeza e reverência de agir, pensar e escrever. E ainda, segundo o próprio Camus, eu amo a vida. Eis a minha verdadeira fraqueza. Amo-a tanto que não tenho nenhuma imaginação para o que não for vida. Então,
Camus, que era um cara irreverente, que era um cara mundano, que apesar de falar do absurdo da vida, né, e das irracionalidades, era um cara apaixonado pela vida. Será que a vida durou o suficiente, né, para ser inesquecível? Ele diz isso, né, que ele ama tanto a vida no Mito de Sísifo, 2019. Bem, ser tomado por um clássico independe de gênero, raça, condição social, nível de escolaridade, crença, posição político-partidária, idade, enfim. Para mim, Virgínia Ferreira, é uma questão que passa por outras vias. A via da intelectualidade, da qual nós já falamos, é uma via, né? Tomando o intelectual segundo Camus, né? Segundo Camus. E da sensibilidade, capacidade de perceber e sentir as nuances do mundo, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, boas ou mais. Não sei se é uma coisa meio hamletiana. Então, eu diria que, quando nós falamos de sensibilidade, é a capacidade de sentir dor e prazer, capacidade de sentir odores e sabores, capacidade de se permitir ser invadido pelo belo, pela harmonia, por um sorriso, pelo sofrimento, pelo abanar de um rabo, por uma dor, por um encantamento, enfim, ser e estar inteiro, de forma espontânea na situação. Isso é que eu penso. A sensibilidade é estética, assim como o amor. É uma experiência das sensações, dos sentidos, dos sentimentos. Não sei se me fiz clara, mas gostaria de ressaltar que, para mim, sensibilidade não é nem a capacidade de se envolver com a emoção alheia, nem simpatizar ou se comover com o outro. Não passa por aí. Assim como as pessoas dizem, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada. Como é que uma pessoa, eu nunca passei fome na vida, vou me colocar no lugar de uma pessoa que passou fome? Eu nunca vou saber o que é o mal-estar, a dor, a ansiedade, porque eu nunca passei fome. Bem, então, vamos voltar para a sensibilidade. Mas gostaria de ressaltar que, para mim, sensibilidade não é a capacidade de se envolver com a emoção alheia, nem simpatizar ou se comover. Não, não é isso que entendo por sensibilidade. Segundo Oscar Wilde, o verdadeiro mistério do mundo é o visível, nunca o invisível. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a sensibilidade ela é visível. É uma experiência estética. Ela é estética, no sentido de você ter que experienciar, né? Viver. Penso que a sensibilidade seja isso. O permitir-se ser tomado no tempo presente. É o espantar-se diante de alguém ou de algo. É o apaixonar-se, entendem? Oscar Wilde ainda diz, agora sei que quando perdemos os encantos, quaisquer que sejam, perdemos tudo. Oscar Wilde, eu acho assim, um autor simplesmente fabuloso, encantador. Bem, eu diria que quando perdemos a capacidade de nos encantar, que é uma forma de manifestação da sensibilidade, é que perdemos tudo. E vocês devem estar se perguntando, e o que isso tem a ver com a paixão? Calma, não tenham pressa. Controlem a ansiedade. Eu diria muito, se não tudo. Percebam, são os clássicos que invadem, que tomam, que movem os sujeitos, que os levam em direção a si mesmo e ao infinito, ao eterno devir, àquilo que nunca está pronto, mas que se constrói no movimento contínuo diário. Um clássico é o real sem fantasias, sem intermediários. Então, você quer dizer para Otelo, seja assistindo a peça que está sendo encenada, ou lendo o livro, essa mulher, a Desdémona, meu querido, ela não te traiu. E para ele, ela o traiu com Cássio. Porque Iago fez lá, né? Conseguiu uma prova material e Desdémona, uma mulher doce, tranquila, morre sem saber por que está morrendo. Né? Bem, então, é que invade, que movem os sujeitos, que os levam em direção a si mesmo e ao infinito, ao eterno devir, àquilo que nunca está pronto, mas que se constrói no movimento contínuo diário. Um clássico é o real sem fantasias, sem intermediários.
não existe. Assim é na paixão. Se o clássico coloca você diante de você mesmo sem mediações, na paixão, da mesma forma, só que quando a paixão é por outra pessoa, o outro age, entendem? Eis a face trágica da paixão. A paixão traz em si movimento e tragicidade, visto que existe uma relação infernal entre a paixão e os ciúmes. Voltamos ao Otelo. Será que as verdadeiras paixões são impossíveis? Não sei. É preciso esclarecer que, quando falo de paixão, não estou referida a construções fantasmagóricas que as pessoas fazem para dar conta de suas carências, de suas mazelas, de suas vaidades, e pelas quais elas se pensam tombadas. Tombé d'amor. Não, não é isso. Até porque, com o passar do tempo, o outro não corresponde àquilo que você construiu e pelo qual você se apaixonou. Então, esse afeto entra em queda e em pouco tempo você já se pensa tombada de amor ou de paixão por uma outra construção sua e assim por diante. É uma espécie de montanha-russa que você sobe para descer. É meio que um brinquedo inconsciente e que, sem você se dar conta ou se importar, a vida se esvai nessa brincadeira. E isso para você está bom, isso para você é a vida. É preocupante. É preocupante. Porque as pessoas se apaixonam não pelo outro. Elas se apaixonam pelo aquilo que elas construíram do outro. E a paixão da qual eu estou falando, não existe a construção. Você se apaixona pelo outro. É uma coisa totalmente diferente. Mas preocupante para quem? Para mim, não deveria ser-lo. Para aqueles que vivem dessa forma. É o que eu diria. Bem, daqui por diante, senhores, vou tecer o texto usando minhas palavras apenas para costurar citações diretas dos autores. Não saberia me expressar de forma tão consistente e poética como eles o fizeram. Diz Goethe, 2003. À medida que os homens não alcançam o necessário, eu diria, tomar a vida nas mãos e amar, volto para Goethe, eles se empenham no que é inútil. Eu chamaria de viver uma vida de rebanho, segundo Nietzsche, ou massa, segundo Gustave Le Bon. Que massa é um termo meio démodé, né? Porque hoje está mais em moda rebanho. Mas a questão da massa diz com muita objetividade a condição de vida dos grupos, né? Alguma coisa amorfa. E ainda diz Goethe, todas as relações entre as coisas são verdadeiras. Prestem atenção, por favor. O erro está apenas no homem. Não há nada de verdadeiro no homem, senão o fato dele errar e não conseguir encontrar sua relação consigo mesmo, com os outros e com as coisas. Fechem aspas. De acordo com Schopenhauer, 2012, aqui é o medo de ver que nos paralisa. O medo da morte, o medo das mudanças, o medo de uma falta de finalidade. Para todas as coisas, o medo de agir. Em outras palavras, de ter de viver. É sempre melhor que façam por nós. É sempre melhor que nos digam o caminho certo. É sempre melhor ter um pastor que nos guie. Fechem aspas. Eu pergunto, é possível mudar essa realidade? Aí eu vou continuar com Schopenhauer, na mesma obra. Mas, para afirmar a existência, é preciso criar novos valores. É preciso tornar-se um artista, um esteta da própria vida. É preciso romper com os grilhões, as ilusões e as mentiras enfraquecedoras. Fechem aspas. Eu pergunto, mentiras contadas por quem e para quem? Eu mesma respondo, do sujeito para ele mesmo, eu diria. Exatamente isso. Essas mentiras enfraquecedoras, eu entendo que o sujeito conta é para ele mesmo, não é para o outro, é para ele mesmo, né? Que ele conta essas mentiras. Aí nós poderíamos esbarrar no conceito de má fé do Sartre, né?
que é a mentira que o sujeito fala para ele mesmo. Mas vamos parar por aqui. Bem, parar por aqui no Sartre, né? Então, são as ilusões e as mentiras enfraquecedoras, ainda a parte de Schopenhauer. Aí eu digo, né? Mentiras contadas por quem e para quem? Eu digo do sujeito para ele mesmo, eu diria. Caso contrário, Shakespeare, através de Macbeth, né, diz, aspas, a vida não passa de uma sombra em movimento. Parece um ator medíocre que se impertiga, no sentido de ser altiva, né, e exalta na hora que lhe cabe no palco. E depois ninguém mais o ouve. Trata-se apenas de um conto narrado por um idiota, repleto de som e fúria, mas que nada significa. Eu acho que muita gente vive dessa forma. Muita gente vive dessa forma. Eu, Virgínia Ferreira, prefiro voltar com Nietzsche. Eu, Virgínia Ferreira, prefiro voltar com Nietzsche, em Schopenhauer 2020. Amor fati, já proclamava Nietzsche, o amor incondicional pela vida, porque não importa o quão difícil seja viver, e nem se existe razão superior para permanecer vivo. É a própria vida que é objeto de afirmação do ser. Eu acho isso lindo, fechem aspas. Desejo que a primeira e intensa paixão de vocês seja a vida, sem intermediários, sem porquês. E que no futuro deixemos o próprio Guiot falar da força libertária do futuro. Né? Aspas. Né? Desculpa, aspas. Deixemos o próprio Guiot falar da força libertária do futuro, que nos faz superar qualquer pesar do passado, enquanto nos impulsiona a seguir sempre em frente. Gosto de sentir sobre mim este eterno mistério, o futuro, e sem medo nele penetrar, a felicidade mais doce que se espera. Schopenhauer, né, Apu de Guiot, 2010. De acordo, senhores, com o meu entendimento, a felicidade que mais se espera é apaixonar-se pelo percurso em direção a si mesmo, permitir-se apaixonar-se por alguém, por alguma coisa, e viver essa paixão com lucidez. Se isso acontecerá ou não, para mim, esse é um mistério. Mas a paixão pela vida, essa, para mim, está garantida. Eu sou uma apaixonada pela vida. Senhores, muitíssimo obrigado pela gentil paciência em me escutar por todo esse tempo, né? Foi longo. E eu espero que tenha valido a pena para vocês, assim como valeu a pena para mim, valeu muito a pena ter elaborado esse texto e narrado para vocês. É um texto que eu fiz assim com muita dedicação, com muita, assim, é resultante de fato de várias reflexões. Então, eu espero que para vocês tenha sido tão proveitoso quanto foi para mim escrever e narrar para os senhores. Agradeço imensamente a presença de todos vocês e obrigado, Shalom, obrigado. Agradeço, obrigado, Isabel. Cabeça milhão. Obrigado. A Roberta está dizendo, a Roberta foi minha aluna na fase, no curso de psicologia, e ainda vai ser de novo, né? Obrigado a vocês que ficaram aqui comigo. Espero que, de fato, a gente possa refletir sobre a existência, fazer esse mergulho, né, em nós mesmos, nos encontrarmos, porque o tempo, senhores, não para. E a gente desperdiça tempo, desperdiça vida. Então, se os americanos dizem que tempo é dinheiro, eu digo a vocês, né, que tempo não é dinheiro, tempo é vida. A gente não precisa acelerar, a gente só precisa não desperdiçar o nosso tempo com atividades que não nos compõem. Até porque já tem aquelas. Muito obrigada, professora Bílio. Obrigada.
nós já temos aquelas atividades que nos lançam, nos obrigam a fazer coisas que nós não gostamos muito. Obrigado, Glauci. Obrigado, Fernanda. Então, por exemplo, tem coisas que nós fazemos porque faz parte do ofício e que a gente considera perda de tempo. Obrigado, Regina. Que a gente perde tempo. Então, se a gente puder fazer melhores escolhas, se a gente puder investir a nossa vida melhor, é isso que eu pretendo, né, com a reflexão que eu faço e que eu venho trazendo para vocês. Eu peço desculpas se eu corri um pouco, porque eu fiquei com medo de não dar nem para terminar, mas deu tempo, faltam 10 minutos. E eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz pelo retorno, estamos juntos. E é isso que eu tinha a dizer a vocês. Então, um beijo, boa semana para todos vocês e até a próxima. Muito obrigada por tudo.